Por conta do vôlei, estourei o joelho com 20 e poucos anos. Os 2 joelhos, cartilagem foi embora. Eu até hoje não tive coragem de operar, porque, enfim, a gente vê que alguns resultados não são tão legais para esse tipo de lesão, né? E eu não dependo do esporte para viver, então, assim, fui deixando, né? Fui deixando. E aí nasce a minha filha, e quando ela nasceu, bom, primeiro ato, né? Antes dela nascer, minha mulher chega para mim e fala, ó, tô grávida. Bom, então vou vender minha moto. Sempre gostei de moto velocidade. Nunca tirei o monoposto da minha moto, nunca ninguém andou na garupa, porque, enfim, a gente sabe dos problemas que isso pode acontecer com quem não anda na velocidade preconizada em situações regulares, né? Que moto que você tinha? Já tive muitas, cara. Mas a minha última foi uma Red 1000 da Suzuki, né? Porra. Mas eu sempre gostei de doido, mano. Sempre gostei de moto de velocidade e de moto, especialmente. Esse Red é uma moto que, alguns anos atrás, quando a gente era mais jovem, assim, porra, era moto top, de sucesso, pô. Cara, eu caí numa 125 Fan, velho. Eu não tenho coragem de andar numa moto dessa, não. Se eu tenho medo de andar de Fan, imagina andar numa Red 1000, velho. Eu me machuquei mais em moto pequena do que em moto grande. Então, acho que eu criei trauma. Isso. Não, eu tive muitos acidentes, cara. Acho que 13 ou 14 acidentes de moto. Puta merda, Cris. Que isso, velho. Mas você vê, todos os acidentes de moto grande que eu tive foram sempre, assim, saí ileso ou com leves escoriações, né? Eu tive acidente mais grave com moto média ou pequena. Uma porque fui tentativa de assalto na Anchieta. Não sei se vocês conhecem o professor Alexandre Cavalieri, que hoje está na Suíça. Tava na casa dele no almoço, e a hora que tava voltando, tentaram me assaltar e, enfim, tentei... não quis parar a moto e acabou acontecendo um acidente. E ali eu me machuquei um pouco. E os outros acidentes, muito mais velozes do que aquele, graças a Deus, nunca tive maiores problemas, né? As motos estragavam, mas eu graças a Deus, não. Mas totalmente... Não, isso sempre foi muito... assim, importante. Eu sempre tentei ponderar as coisas em tudo até hoje, eu acho, viu, Guto? Assim, acho que, cara, existe um limite da irresponsabilidade, né? Então, assim, andar de moto em alta velocidade já é algo que você se coloca numa condição de risco além da necessária. Sem paramento não dá. Aí, para mim, já são coisas que não combinam, né? E tanto que quando... Eu chamo de tentar Deus. Assim, eu acho que tem coisas que não valem a pena o risco. Por exemplo, a Alessandra chegou para mim, fez toda a surpresa para me falar que estava grávida. Ela deu essa notícia. Eu nunca mais subi numa moto. Sério? Nem para levar a moto para vender. Eu chamei um amigo meu que chegou em casa, pôs na caminhonete e levou a moto para mim. Mexeu mesmo. Porque não dá, porque... a partir de agora, minha filha. São outras prioridades. E existe uma coisa que pode parecer exagero, mas... Pô, quantos anos você andou de moto? Muitos, cara, muitos, assim. Minha filha nasceu em 2015, então eu tinha 38. Meu pai, a primeira moto que eu andei foi numa CG, eu tinha 13. Então, são muitos anos andando de moto. 25. Sofri esses acidentes? Sofri. Todos eles. Por que não me machuca? Porque todos eles eu sabia exatamente onde eu poderia sofrer esses acidentes. E aconteciam naquelas ocasiões. Então, eu já tinha um certo preparo de como você reagir àquilo. Então, você tem o prejuízo financeiro, mas você sai ileso do problema, né? Agora, isso não é a regra, né? Você andando a mais de 200 por hora em cima de uma moto, você tomar um tombo, pode dar errado. Aliás, a chance de dar errado é enorme. Graças a Deus nunca deu. Mas poderia dar. E é uma vez que dá errado, né, cara? Já era. E aí, uma criança que não pediu para vir ao mundo e que foi tão esperada, desejada, planejada, amada, desde o primeiro segundo... Eu lembro, eu lembro o quanto a Lê queria ser mãe ainda quando eu era aluno de vocês. Sim. A gente esperou 10 anos de casado, né? O pessoal até falava, pô, vocês vão ter filho, quem de vocês tem problema? Aquelas histórias, né, cara? Que, aliás, eu já falo aqui, não faço esse tipo de brincadeira ou pergunta para ninguém, viu? Não era o nosso caso, graças a Deus. E se fosse também, não seria nenhuma questão que, né? Deveria ser exposta para as pessoas, né? Ali foi opção mesmo. Eu venho de uma família, como eu disse, uma família de classe média, eu não tinha estrutura financeira para aquilo que eu achava ideal para ter uma filha aqui em São Paulo, que é muito diferente de ter no interior. Sim. Hoje eu não sei, não estou lá há muitos anos.
mas da experiência que eu tive para o que eu tenho hoje é completamente diferente. Então, eu quis estruturar a minha vida, fazer a minha vida e depois ter a minha filha. Então, hoje, graças a Deus, eu não me arrependo de ter demorado. Ah, tem um ponto ruim, claro, pô. Eu tô com 45, vou fazer 46 anos daqui a um mês. E minha filha tá com 7. Com o joelhinho meu estourado, os 2 joelhos estourados, para agachar já não é tão simples assim, né? Correr atrás não é tão fácil. Mas, por outro lado, há uma série de conveniências, né? E então ali eu resolvi que não andaria mais de moto por esses motivos, né? E vendi e nunca mais subi numa moto. Agora tem me dado vontade de novo, mas não iria para moto esportiva de velocidade, não. Já estradeirona. Pegar uma estradeirona para ficar tranquilo e só curtir devagarzinho. Só. E ainda assim sempre paramentado. Porque, cara, passei 10 anos no Ipiranga, né, Guto? Local de referência de trauma. Pô, quantos e quantos motociclistas a gente não recebeu lá com traumas dos mais variados possíveis e alguns já chegando lá sem vida, né? Então, assim, eu acho que eu respeito muito quem depende da moto para trabalhar e para viver e feliz ou infelizmente são muitas pessoas, né? Especialmente aqui em São Paulo, num trânsito maluco, caótico. Esses caras arriscam a vida todo santo dia, cada vez que eles sobem na moto, né? Então, às vezes a gente que dirige carro fica meio bronqueado porque, pô, os caras passam aqui, fazem ali, corta aqui. Só que o cara depende disso, né? É uma outra situação. Então, eu sou muito... Respeito demais o ofício desses caras. Sei o que eles passam. Precisei já também. Já usei a moto como único meio de transporte. Mesmo? Sim. Quando eu comecei a dar aula, por exemplo, a minha condição financeira era muito complicada. Aliás, aqui em São Paulo, o primeiro acidente de moto que eu sofri foi saindo do bairro do Morumbi e indo aplicar uma prova lá na Vila Mariana. Na Unip da Vila Mariana, uma sexta-feira à noite. Começou a chover, eu de roupinha branca... Tentando dar uma acelerada. Isso daí não foi acidente, não. Isso daí foi praga dos alunos. Pô. Sexta-feira à noite, o cara tá indo na prova, velho. Eletroterapia, isso daí foi praga dos alunos, filho. Cara, eu confesso que eu não quero ouvir não quero ler nenhum comentário no vídeo falando assim, eu era aluno dessa prova, a gente comemorou pra caralho. Por favor, gente. Só que tem um detalhe, né? Você foi? Ninguém também... As coisas não acontecem na vida de graça, né, Guto? Eu dei prova, todo ralado, sujo, dei prova. Falei, se foi catiça, ele tinha 2 provas, não. A fácil e a difícil. Ele não teve nem dúvida, meteu foi logo a difícil depois dessa. Eu morreria de medo de fazer essa prova. Falar, mano, ele tá puto que tá aqui, velho. Não, cara...